Bento XVI. Audiência Geral. Quarta-feira, 8 de junho de 2005. Salmo 110. São grandes as obras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje sentimos o vento forte. Na Sagrada Escritura, o vento é símbolo do Espírito Santo. Esperemos que o Espírito nos ilumine agora na meditação do Salmo 110 que acabamos de ouvir. Neste salmo encontra-se um hino de louvor e ação de graças pelos numerosos benefícios que definem Deus nos seus atributos e na sua obra de salvação. Fala-se de piedade, de ternura, de justiça, de poder, de verdade, de retidão, de fidelidade, de aliança, de obras, de prodígios, até de alimentos que ele doa, e no fim, do seu nome glorioso, isto é, da sua pessoa. Por conseguinte, a oração é contemplação do mistério de Deus e das maravilhas que ele realiza na história da salvação. O salmo abre-se como verbo de agradecimento que se eleva não só do coração do orante, mas também de toda a assembleia litúrgica. Confira versículo 1. O objeto desta oração, que inclui também o rito de agradecimento, é expresso com a palavra obras. Confira versículos 2, 3, 6 e 7. Elas indicam as intervenções salvíficas do Senhor, manifestações da sua justiça. Confira versículo 3. Palavra que na linguagem bíblica indica, antes de tudo, o amor que gera salvação. Portanto, o coração do salmo transforma-se num hino da aliança. Versículos 4 e 9. Aquele vínculo íntimo que une Deus com seu povo e que inclui uma série de atitudes e de gestos. Fala-se assim de piedade e ternura, confira versículo 4, em continuidade com a grande proclamação do Sinai. Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de bondade e de fidelidade. Confira Êxodo, capítulo 34, versículo 6. A piedade é a graça divina que envolve e transfigura o fiel, enquanto a ternura é expressa no original hebraico com a palavra característica que remete para as vísceras maternas do Senhor, ainda mais misericordioso do que as de uma mãe. Confira Isaías, capítulo 49, versículo 15. Este vínculo de amor abrange o dom fundamental do alimento e, por conseguinte, da vida. Confira Salmo 110, versículo 5. Que na releitura cristã se identificará como a Eucaristia, como diz São Jerônimo, abre aspas, como alimento deu o pão que desceu do céu. Se dele somos dignos, alimentemo-nos dele. Breviário em Salmos 110. Há depois o dom da terra, a herança das nações, Salmo 110, versículo 6, que alude à grande vicissitude do Êxodo, quando o Senhor se revela como o Deus da libertação. Portanto, devemos procurar a síntese do corpo central deste cântico no tema do pacto especial entre o Senhor e seu povo, como afirma de maneira clara o versículo 9. Estabeleceu com ele uma aliança para sempre. O Salmo 110 é selado com a palavra da contemplação do rosto divino, da pessoa do Senhor, expressa através de seu nome santo e transcendente. Citando depois uma expressão sapiencial, confira Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e capítulos 9, versículo 10 e capítulos 15, versículo 33, o salmista convida cada fiel a cultivar o temor do Senhor. Confira Salmo 110, versículo 10. Início da verdadeira sabedoria. Esta expressão não quer significar o medo e o terror, mas o respeito sério e sincero, que é fruto do amor, a adesão genuína e laboriosa ao Deus libertador. E se a primeira palavra do cântico tinha sido de agradecimento, a última é de louvor. Assim como a justiça salvífica do Senhor dura para sempre, versículo 3, também a gratidão do orante não conhece pausas. Ressoa na oração sem fim, versículo 10. Para resumir, o Salmo convida-nos a descobrir as numerosas coisas boas que o Senhor nos oferece todos os dias. Nós vemos mais facilmente os aspectos negativos da nossa vida. O Salmo
convida-nos a ver também as coisas positivas, os numerosos dons que recebemos, e assim encontrar a gratidão, porque só o coração grato pode celebrar dignamente a grande liturgia da gratidão, a Eucaristia. Como conclusão da nossa reflexão, desejaríamos meditar com a tradição eclesial dos primeiros séculos cristãos o versículo final com a sua célebre declaração retirada noutra parte da Bíblia. Confira Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Confira Salmo 110, versículo 10. O escritor cristão Barçanúfio de Gaza, ativo na primeira metade do século VI, comentava-o assim: o que é o princípio de sabedoria, a não ser abster-se de tudo o que Deus repudia? E de que forma pode abster-se, a não ser evitando fazer seja o que for, sem ter pedido conselho? Ou como não dizer nada do que não se deve dizer, e além disso considerando a si mesmo insensato, estúpido, desprezível e nada do todo? Epistolário 234, coleção de textos patrísticos. João Cassiano, que viveu entre os séculos IV e V, preferia contudo esclarecer que há muita diferença entre o amor, ao qual nada falta e que constitui o tesouro da sabedoria e da ciência, e o amor imperfeito, denominado início da sabedoria. Este, contendo em si a ideia do castigo, é excluída do coração dos perfeitos devido ao advento da plenitude do amor. Conferência aos Monges, número 2, 11 e 13, coleção de textos patrísticos. Assim, no caminho da nossa vida rumo a Cristo, o temor servil que se verifica no início é substituído por um temor perfeito que é amor, dom do Espírito Santo.